Ser valente. Licença para chegar no seu dia, eu sou o Júlio Bertula e eu tô aqui com o meu parceiro, Matheus Amos. Tamo junto. Irmão, obrigado. Eu quero realmente falar de novo sobre isso aqui que eu tô muito feliz mesmo de estar gravando tanto os áudios de segunda a sexta, lá no Spotify, mas também aqui de segunda-feira, com esse vídeo, com realmente essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo com pessoas que eu tenho para mim como referência, tá, irmão? Sensacional, tamo junto. Como você é recíproco. É um cara que eu gosto demais, Noni. E família, de coração, já deixa seu like aí, já curte, já realmente se inscreve, você que tá vindo pelo público aí, desse homem, desse abençoado. Amém. Você seja bem-vindo, bem-vinda e desfruta disso aqui, tá? Que ele não é qualquer um, qualquer um não. Esse cara aqui, eu conheci ele por amigos meus, nós a gente nunca falou muito disso, mas Verdade. foi próximo dos meus e a gente foi se conhecendo mais, estando mais perto. Passei com ele um tempo, não fiz o que ele talvez mandou. E isso já é um exercício para mim de eu estar falando isso para ele, porque realmente foi um baita no trabalho, eu vi resultado. Mas muita coisa você gravou e aplicou. Sim, exato. É o que eu ia falar. Eu vi coisas ali que eu aprendi e fui fazendo, fui continuando e realmente eu aprendi. Sensacional. Eu lembro de uma fala só, você falava para mim irmão, você precisa aprender a realmente se alimentar melhor e aí você vai ver que uma hora você vai precisar de mim. Só que, irmão, eu lá me abandonei muito. Então me desculpa, tá? Tamo junto. Realmente é um baita de profissional. Eu quis iniciar brincando assim, porque fez a diferença pra mim, mano. Fez a diferença pra mim, então obrigado. E depois que você me mandou aqui toda a sua especificação ali, eu falei, meu Deus do céu, mano. Eu tenho que aproveitar mais disso aqui, mano. E de coração, olha só, ele que é cristão, ele que é noivo da Paula, vai casar logo logo, meu irmão. Graças a Deus, não tem uma Amém. ideia legal sobre isso. Nutricionista, químico, especialista em nutrição esportiva e hipertrofia, especialista em neurociência aplicada à produtividade e performance humana, certificação internacional, que é isso? De nutrição esportiva, chancelada pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva. Meu irmão, que isso? Não é qualquer um ficar aqui, não. Fundador do Instituto Healthy, assim, Healthy. Performance e Educação. Cara, esse aqui eu vou querer saber depois um pouquinho mais. Criador do método 3X. É isso mesmo? Isso mesmo. Criador do Business Health Pro. Isso aí. Mentoria para nutricionista. Mano do céu. Se prepara que a gente não vai falar só sobre autoliderança, sobre liderança, mas também sobre esse profissional que está aqui na minha frente. Vamos pra cima. Vamos pra cima, meu irmão. Eu quero já que você conte um pouquinho pra gente de toda essa caminhada sua, porque antes mesmo de você entrar nisso, acredito que você passou por poucas ruas aí. E então, antes de falar sobre a questão da nutrição, antes de falar sobre liderança, autoliderança, sobre essa saúde que a gente quer que o pessoal busque, fala um pouquinho de você para nós esse desafio que foi antes. Que eu sei que tem uma história linda do acidente que aconteceu, tem uma história linda que vai ser preciso você falar desse como você conheceu sua noiva, foi fundo em várias coisas na resenha, mas com muita profundidade mesmo, porque o pessoal vai beber muito disso aí. Vamos pra cima. Bora lá. Realmente minha trajetória começou em química, né? Eu me formei, fiz graduação em química e comecei trabalhando como CLT. E aí algo queimava dentro de mim que não era muito aquilo que Deus tinha na minha vida, né? Só que é muito difícil a gente transicionar de carreira. Eu já tinha feito 4 anos de faculdade, eu já tinha, eu acho que tinha uns 4 ou 5 anos na mesma empresa, comecei como estagiário, fui ali subindo para auxiliar, técnico, fui fazendo ali uma trajetória dentro da empresa, né? Não muito satisfeito com os resultados que eu mesmo estava produzindo, e muitas vezes a gente se engana colocando a culpa na empresa,
colocando a culpa, não me valoriza. Mas eu mesmo, hoje eu entendo isso, né? Na época não muito claro, né? Eu mesmo não procurava ir além. Eu queria fazer ali o que era me proposto a ser feito, né? Até que chegou um dia, a gente estava até mais tarde no trabalho lá, e eu até mandei mensagem pro meu chefe na época, o Léo, não sei se ele vai ver esse conteúdo aí, né? Mandei mensagem pro Léo, acho que pro Léo, pro Fábio, falando assim, cara... Não, mandei mensagem não, a gente tava voltando de Uber do trabalho, e eu falei pra ele, falei assim, tô cansado, amanhã não vou vir não, vou entregar um atestado. Falei isso pros caras. Chegou no outro dia, fui trabalhar de moto, sofri um acidente de moto. Foi um acidente grave, foram diversas fraturas. Rompi todos os ligamentos do joelho, tive fratura exposta da tíbia, fíbula, patela. Foram aí basicamente 8 cirurgias para reconstrução da minha perna direita. E na época os médicos eles foram bem reais, eles precisam ser, né? Eu perguntava ali se eu ia conseguir voltar a treinar jiu-jitsu. Faltou faixa marrom de jiu-jitsu. Se eu ia voltar a treinar jiu-jitsu, lutar jiu-jitsu, e a resposta dos médicos é torce para voltar a andar. Basicamente assim, com as duas pernas, eles falaram. E aí que eu fui entender a gravidade do acidente, né, até então. E começou uma reviravolta na minha vida ali. Eu percebi que foi uma época muito difícil para mim, que nessa época do meu acidente eu me afastei pela INSS, fiquei um tempo sem receber. Eu tinha um relacionamento ao qual estava bem complicado e eu resolvi terminar esse relacionamento também. A gente tinha construído uma casa para esse relacionamento, né? Eu abri mão também. E eu percebi que, assim, o físico, que eu considerava muito importante na época, né? Meu corpo, idolatrava o físico, perdi também. Ou seja, Deus me tirou quase tudo. Trabalho, renda financeira, fiquei sem receber, relacionamento, encerrei. O que eu tinha de reserva financeira ali também foi tudo. E aí eu percebi que não sobrou nada. Só que aí eu fui percebendo que tinha sobrado tudo, que era tempo. E a minha vida, né? Que foi preservada ali naquele acidente. E muito tempo em cama por conta das diversas cirurgias, cara. Eu era uma pessoa muito autossuficiente, apesar de não ter construído nada na época. Não sei de onde vinha essa autossuficiência. Cara, eu acho que tinha ali por volta de uns 21 anos, mais ou menos. Achava que podia dar conta de mim sozinho. E aí nesse acidente, obviamente, como quebrei a perna inteira, eu precisava de ajuda até para ir no banheiro. Ali. E foi aonde que eu percebi, opa, sozinho a gente não vai nem no banheiro, a depender da situação. Começou a me impactar isso daí, né? E sobrava tempo, só podia ficar na cama, né? Eu percebi que o estado emocional estava indo embora, a autoestima indo embora. Imagina só um homem sem recurso financeiro, sem o físico que tanto achava importante, sem nada basicamente ali, né? E eu comecei a perceber um declínio emocional muito forte. Eu falei assim, bom, eu só tenho duas saídas aqui, ou aceitar isso, ou usar o que eu tenho agora e não tinha lá atrás, que era tempo. Então eu olhei para a dificuldade ali e falei assim, o que essa dificuldade me proporcionou? Tempo. Falei, então vamos usar esse tempo. Eu resolvi entrar numa outra graduação, que foi a graduação de nutrição, né? Ao mesmo tempo, eu comecei a pós-graduação. Então eu fazia nutrição num período, e a pós-nutrição e a pós-graduação em outro período, tipo manhã e noite. Por quê? Ocupar a cabeça. Então era período ali que eu estudava em torno de 6 horas por dia, basicamente. E aí você fala assim, mas então ele tinha recurso financeiro. Presta atenção nessa parte da história. Não tinha recurso financeiro para pagar a faculdade e a pós-graduação. O que eu comecei a fazer? Depois que eu operei, eu já comecei a conseguir andar de muleta. Claro, eu tive o suporte dos meus pais, é bem importante deixar numa fase, inclusive para ir no banheiro, né, que nem eu mencionei. Mas numa determinada fase financeira, eu tinha um iPhone, que não era do ano, mas era acho que um anterior.
Eu vendi esse iPhone e comprei 2 mais simples. Desses 2 mais simples eu fiquei com um para me comunicar e o outro mais simples eu revendi. E aí fui e comprei outros 2 iPhone e fui fazendo isso. Inclusive, graças a isso, eu conheci um dos meus melhores amigos, que vai ser padrinho de casamento, o Eric, tamo junto. Já era Deus trabalhando ali. E comecei a revender iPhone. Como na cidade a galera já me conhecia ali, foi rápido, porque eles já confiavam no Matheus. Quando o Matheus começou a vender algo, queriam comprar esse algo do Matheus, porque sabiam que não ia ser ali porcaria, né? Então comecei, assim, a conseguir de retorno financeiro mais que o dobro do que eu ganhava como CLT. Ali. Foi algo, assim, pra mim foi muito legal, né? Eu falei assim, pô, acho que eu não vou voltar mais. Eu ainda tava afastado. Falei, acho que eu não vou voltar mais aqui, não. Vou voltar mais pra empresa, não. Só que começou outra coisa queimar de novo. Eu já estava estudando nutrição, né? Eu usei isso para pagar os meus estudos, né? É aquele negócio. Nossa, eu quero trabalhar com o que eu gosto. Tá bom, trabalha com aquilo que te proporciona você conseguir estudar aquilo que você goste. Porque faculdade de nutrição não é acessível para muitas pessoas. Então, pô, tudo bem você trabalhar de outra coisa para conseguir arcar com o custo daquilo e aí sim você começar aquela profissão que você tanto gosta, né? E eu sempre fui de esporte, e falei, cara, nutrição é legal. E fui. Ouvi diversas pessoas falando assim, mas nutrição não é pra mulher. Hoje tá mais hypada a nutrição, né? Lá atrás nem tanto. Nossa, mas nutrição dá dinheiro assim, que não sei o quê, acho que é melhor não. Faz engenharia, né? Faz advocacia, enfim, né? Sempre teve. Por que não medicina, né? É o que eu ouvi muito. E aí eu fui estudando, como eu já estava fazendo a pós-graduação, a faculdade foi bem tranquila para mim em questão a isso. E na pós-graduação eu comecei a ver matérias, como eu já tinha feito química, por exemplo, bioquímica, que grande parte dos nutricionistas que já eram formados tinham muita dificuldade. Aí eu falei assim, pô, bem, bioquímica eu gosto. E fisiologia também. Então, e aí na pós começaram a falar, cara, se você quer ir bem na área de nutrição, você precisa entender de bioquímica e fisiologia. Eu falei, então pode ser que dê certo isso aqui, né? Já gostava, né? Já gostava, né? Falei assim, então pode ser que vá, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a me dedicar a isso, chegou num momento que eu comecei a atender, comecei a ter pacientes, comecei a ter minha consultoria e começou a equilibrar ali o que eu ganhava lá atrás. Falei assim, nossa, muito, muito legal isso daí, né? Comecei a pagar meus estudos, né? Que eu fiz outra pós depois, em neurociência, como você mencionou. Foi desenvolvendo. Eu tinha uma premissa, como era da área do esporte, eu via muita consultoria sendo ruim. Aí eu falei, cara, isso aqui eu não posso fazer. Passei por isso, né? Não posso deixar acontecer. E aí foi indo de indicação para indicação, indicação para indicação. E aí eu fui vendo a minha vida ser transformada a partir de toda aquela dificuldade que eu tinha passado, o que contribuiu para dentro da consultoria, quando eu escuto as pessoas trazerem para mim as dificuldades dela, falar assim, tem jeito, tem saída, né? Mas o fundamental ali foi que eu tive tempo não somente para profissional, eu tive tempo ali também para a parte espiritual, cara, que a gente acho que vai entrar nesse assunto. Não é importante, é fundamental. Então, realmente foi uma fase difícil ali, de muitas cirurgias, mas que com dedicação a gente consegue superar os obstáculos. Inclusive, são os obstáculos que fazem a gente se superar, né? Porque é muito comum a gente ver, fiz uma cirurgia no joelho e nunca mais faz a mesma coisa. Voltei a treinar jiu-jitsu, assim, se eu não conto, tem gente que nem sabe que eu passei pelo processo de cirurgia, sem contar que a gente fica muito mais tolerante às dificuldades. Quando a gente passa por uma, a gente vai criando um casco ali que vai fazendo com que a gente consiga superar. Talvez você nem saiba, mas hoje eu tô com o dedo quebrado. Então, pois é, tá vendo? E assim, tá tranquilo, a gente acaba aprendendo a superar. Eu quebrei o dedo sexta-feira e eu mesmo voltei no lugar, fui no médico, tirei o raio-x e talou, e assim, vamos trabalhar. Então a gente vai desenvolvendo isso a partir das dificuldades. Você voltou no lugar? Na hora no tatame ele precisava voltar a treinar, né? Para não parar o treino no meio, voltei ali, amarrei com o esparadrapo, falei, vamos embora, vamos continuar. E a gente vai desenvolvendo isso. Parece loucura,
Mas eu passei por 8 cirurgias, fraturei joelho, então assim, você vai criando, não tô recomendando isso, procurem sempre um médico, né? Mas você vai desenvolvendo habilidades ali que vai te blindando aos próximos desafios. Então é isso aí. Legal. E essa transição para nutrição, você sempre foi esse cara com esse propósito? É muito claro o teu propósito, tua missão, tua irmão. Eu vejo que você não trabalha só a questão da nutrição, né? Você realmente quer transformar a vida das pessoas. E como foi para você isso? Porque se você já gostava dessa parte da química e foi transformando, foi aprendendo, foi se aprofundando, você usou do seu tempo, você realmente, eu acho que foi a mesma coisa que eu fui com o padre Jefferson no episódio passado, foi ser desenrolado. Você deu o seu jeito, né? E como foi que quando você entrou realmente nessa via, cara, você falou assim, não, não é só sobre nutrição, realmente transformar vidas. Como foi isso pra você? Nem sempre tive o propósito. Eu preciso ser sincero aqui, né? Não. Eu comecei na nutrição assim, gosto do esporte, quero mudar o corpo da pessoa. Uhum. Porque eu mudei o meu e me senti bem. Apesar de. Nunca foi sobre dinheiro. Cara, também. Também, tá? Eu tô fazendo questão de falar Foi isso porque sim. você citou aí, né, de você quer a área que você gosta, que não te Sim. ama. Primeiro faz aquilo que vai levantar o recurso interno Exato. para eles entender que você passou por isso, então você tem autoridade para falar sobre isso. Sim, não, com certeza foi sobre dinheiro. Também. Eu vivi o esporte, então já fazia sentido, eu gostava, inclusive, das matérias bases, mas foi também sobre dinheiro. Por quê? Teve uma vez que eu vendi um iPhone e ele deu problema. E aí eu tive que trocar ali o iPhone pra pessoa, né? Integridade minha. Uhum. E eu arquei com um prejuízo que na época pra mim foi bem difícil. Aí eu comecei a pensar, e se eu vender um serviço meu, que a qualidade vai depender de mim? Né? Então, isso é algo que eu vejo que falta, as pessoas trazerem a responsabilidade para si mesmo. Então, eu falei assim: vai depender de mim, então, por mais que eu erre, vai depender de mim consertar. Então, é só entregar um produto bom que eu não vou precisar ficar corrigindo e ficar tendo prejuízos, né? E aí, eu comecei a fazer conta, né? Eu falei assim: eu não posso subir o preço de um iPhone, eu não posso querer cobrar mais. É um preço meio que tabelado. Né? Então eu tinha um teto ali, eu só ia ter que vender mais para poder faturar mais. Na nutrição, isso não tem muito um limite. Se eu quiser colocar o preço da consultoria que eu quiser, eu vou atingir um outro público que pode ser que ele pode ser que queira que pague, né? Querer pagar. Então eu falei, pô, aqui tem uma margem maior, né? Tem uma escala maior, porque eu posso tanto subir o preço quanto vender mais, os dois cenários, né? Ainda não entendia de digital, ainda não entendia de mentoria, nem pensava nisso na época, né? Era só consultoria, consultoria. E aí foi também por dinheiro. Só que quando começou essa fase que você falou da transformação, quando eu comecei a ver a transformação, foi tipo ver pra crer. Eu preciso ser sincero, eu queria mudar o corpo da pessoa. Simples assim, né? Aí você vai evoluindo dentro da nutrição, vai se tornando um profissional melhor com a caminhada. Ninguém começa no alto, né? E ainda nem cheguei lá. Mas conforme você vai aumentando o seu conhecimento, você vai falando, tá, agora é sobre nutrir também. Mas ainda não é sobre transformação. Começa na estética, vai pro nutrir, mas ainda não era transformação. Só que eu comecei a ver essas transformações acontecendo, mesmo sem eu ter a intenção de fazê-las. Vou dar exemplo, tá? Ver uma mulher entrar aqui e falar assim, Matheus, o que a gente fez aqui fez o meu marido voltar a me elogiar. Meu casamento melhorou, que eu não sei descrever. Aí eu comecei a colher uns feedbacks que não era sobre menos 5 quilos. Ah, Matheus, estou muito feliz, perdi 30 quilos. Não era mais sobre isso que muitos feedbacks chegavam até mim. Eu comecei a ouvir assim, Matheus, hoje eu consigo jogar bola com meu filho. Hoje eu consigo fazer isso. Eu falei assim, cara, isso transforma a vida das pessoas. Aí eu comecei a ver, eu falei, é sobre transformação, né? Só que essa transformação, ela era limitada. Porque nessa fase que eu comecei a ver transformação, eu aplicava muito do que eu era especialista na época, que era nutrição esportiva. Só que tinha muitas pessoas que tinham muita dificuldade psicológica, emocional,
eu falei assim, eu preciso de alguma forma conseguir entregar um suporte para ela dentro das capacidades técnicas, né? Não ultrapassando ali a área da psicologia. Eu sou muito fã da TCC, da terapia cognitiva comportamental, mas eu preciso entregar algo de diferente. E aí foi onde eu entrei na especialização de neurociência aplicada à produtividade e performance humana. Eu comecei a entender essa necessidade, que as pessoas muitas vezes sabiam o que elas queriam comer, mas elas não conseguiam executar. Elas não conseguiam, através da demanda de muita carga horária, de muitas coisas, trabalho, família, da conta ali, elas não conseguiam ter a produtividade necessária para encaixar mais uma coisa ali na rotina delas, que era a alimentação e o exercício físico. Então eu falei, e se eu ajudar elas com isso também? Como que elas fazem para conseguirem encaixar e conseguirem executar? Porque a dieta ela só vai ter resultado quando ela é executada. Pode ser o melhor plano possível. Então, assim, ou monta o plano para a pessoa. Se ela não consegue fazer, ela não vai ter resultado. E antigamente eu atribuía o não conseguir fazer à pessoa. Cara, não quer suficiente, não. Eu falei, mas e se eu conseguir ajudar ela até a fazer? E é possível através de técnicas de neurociência. O resultado aumenta. E aumentou, sim, Isso faz parte drasticamente. Faz parte do meu método. O método 3x são os 3 pilares que eu acredito que são fundamentais para a gente conseguir ter uma evolução, vamos dizer assim, duradoura. Não aquele resultado. Eu trabalho muito com pessoas que praticam atividade física e jiu-jitsu, inclusive. É muito simples eu reduzir, por exemplo, 7 quilos em 7 dias de uma pessoa que treina jiu-jitsu, tá? Mas ela vai permanecer assim? Não. É para poder bater peso para lutar. É completamente saudável? É bom deixar claro aqui que não, tá? Existem alguns cuidados que a gente precisa ter para amenizar os colaterais. Inclusive a retomada de fome, efeito rebote, né? Desidratação, não faça sem estar acompanhada. A desidratação é um processo, assim, delicado. Isso é muito voltado mais para atleta mesmo, né? Oi? Isso é mais voltado. Isso é bem mais, claro, porque a pessoa volta ao físico depois. A gente tira muita água e depois ela vai voltar a comer, vai voltar. É para bater o peso, lutar, né? E aí passou luta, passou competição, volta. Só que eu comecei a perceber que isso não era suficiente ali para as outras pessoas, né? A gente precisava ter consistência ali para poder ter resultado bacana. E esse método 3x veio para segurar os resultados. E quais são esses 3 pilares que eu acredito que são, de novo, não importantes, mas fundamentais para esse resultado consistente? Primeiro, desenvolver disciplina. Se você entrega um plano para a pessoa e você não ajuda ela, que eu estava falando agora há pouco, a ter disciplina naquele processo, não vai gerar resultado. Então ela precisa desenvolver disciplina. E tem muitas pessoas que ficam chateadas. Mas eu não tenho disciplina. Você não nasce com disciplina. Você treina ela, é uma habilidade treinável, disciplina. Existe treinamento para isso, como treinamento para o seu bíceps, tríceps. Segundo pilar, um plano eficaz. Se a pessoa for disciplinada, por exemplo, em um plano que não foi feito para gerar resultado, ela vai chegar a lugar nenhum, ela não vai ter resultado. É a mesma coisa assim, se eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu pego um voo para a China, eu vou para a China. Eu tô em ação, mas eu vou para a China, o plano tá errado, a direção tá errada. Então você precisa ser disciplinado em um plano que seja eficaz. Nessa de ser eficaz, é a questão também de não assustar, tipo assim, Isso, é que existe gostoso, alguma coisa assim. Com certeza, que vai conversar com o terceiro pilar que eu vou falar daqui a pouco. Mas o plano eficaz, ele não é fixo. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Tem pessoas que precisam de substituição. Então, eu tenho café da manhã 1, 2 e 3, um exemplo. Tem pessoa que não sabe lidar com isso. É opção e ela acaba fazendo uma quarta que não tá. Ela precisa de uma ali, ela precisa de um plano ali para poder seguir, sim, bem mais simples. Senão ela se distrai e quanto mais opções ela tem, menos ela vai seguir o planejamento dietético, por exemplo. Tem pessoas que preferem tudo muito prático. Eu quero deixar a marmita pronta, congelada. Eu tenho paciente que não. Ela gosta da cultura ali de cozinhar. Então tudo isso vai melhorar ou piorar a adesão da pessoa. Então é onde a gente entra com a parte da individualização. Cada pessoa vai ter um plano que seja eficaz. Mas o que eu gosto de falar? A nutrição ela não é mística. Apesar de ela ter algumas variáveis,
ela precisa ali gerar resultado para a pessoa. Talvez não gere de começo, tá? Mas se a pessoa for insistente, ela vai, e o profissional dela investigar, ele vai investigar por que que ela não teve resultado. E vai entender a dificuldade dela. Aí ele tem que apresentar uma solução para essa dificuldade dela. Por isso que eu falo para as pessoas, não desistam no começo do processo. Teve paciente minha que, por exemplo, é mais difícil, mas acontece. Tem paciente minha que não teve resultado ali no primeiro 30 dias. Ela teve bastante dificuldade. Entendemos a dificuldade dela no segundo mês, terceiro mês, assim, foi resultado de 4 meses. Porque a gente entendeu a dificuldade dela. Por isso que a dieta não funciona sem um acompanhamento. Ah, vou entregar um plano, não vai acompanhar? Não vai dar certo. E aí entra o terceiro pilar, que muita gente ignora, que é o de flexibilidade estratégica. O que é flexibilidade estratégica? Tem muito paciente meu que precisa, por conta do trabalho, ir jantar com o cliente, para poder fechar um negócio, gosta de ter momentos de qualidade com a família. Eu também, recentemente, fui e comi um risoto com a minha noiva, com os meus pais. Eu gosto desse estilo de vida, desse lifestyle. Então, se eu não tenho flexibilidade estratégica, o que que é flexibilidade estratégica? É você flexibilizar, mas de maneira estratégica, que ainda faça com que você tenha o resultado que você está esperando. Então, eu tô no processo de emagrecimento. Vamos flexibilizar, mas sem comprometer o seu emagrecimento. Isso é uma flexibilidade estratégica. E a gente consegue, através de cálculo dietético e treinamento comportamental, conduzir a pessoa a isso. Ou seja, o princípio da consultoria é entregar resultado para ela sem comprometer os outros pilares que são importantes na vida dela, como, por exemplo, carreira e família. Porque você chega para um cara, para um empresário, e fala assim, você vai ter que fazer dieta, é só isso, isso e isso. Aí um cliente dele vai lá fechar um contrato lá de 100 mil reais com ele, quer ir lá tomar um vinho. E no caso dele, ele toma um vinho. Se eu, exemplo, proíbo o cara de tomar um vinho, você acha que ele vai deixar de fazer a dieta ou deixar de fechar o contrato de 100 mil reais lá? Tchau, dia. Precisa ser coerente. Se eu quero que a pessoa que eu convide ela para uma vida mais saudável, eu preciso mostrar para ela que existe um caminho que ela consiga percorrer. Claro, vai ter algumas renúncias, a gente vai falar sobre isso depois. Mas precisa ser viável, a pessoa precisa entender que ela consegue. Isso é bem importante, ter essa flexibilidade estratégica para não comprometer tempo de qualidade com a pessoa. Eu, particularmente, eu falo que, assim, tem 5 pilares que são fundamentais. Eu sempre olho para esses pilares, é bastante individual, às vezes a pessoa quer tirar um, às vezes ela quer pôr outro, mas na minha visão esses 5 são completos, né, que eu gosto de olhar na minha vida e na vida dos meus pacientes, sempre que a gente vai estruturar ali um planejamento para a pessoa de evolução, que é saúde, carreira, financeiro, que é diferente de carreira, financeiro. Tem muita gente que trabalha pelo que gosta, aquele propósito, mas não tem o recurso financeiro que gostaria. Então, são saúde, carreira, financeiro, relacionamento e espiritualidade. São os 5 pilares que eu gosto de trabalhar e que eu tenho como referência para considerar uma vida digna de ser vivida. Você trabalha todos com o pessoal que passa com você. Sempre. Precisa. Sabe por quê? Porque o que eu já percebi? Se a gente evolui ali o quadro estético de uma pessoa, estético, a gente monta o planejamento dietético, mas se eu percebo que começa a cair, por exemplo, o pilar de qualidade da pessoa com o cônjuge, relacionamento, ela e as pessoas, ela vai abandonar o processo. E se ela abandonar o processo, o pilar de saúde cai de novo. Então, basicamente, não tem como se negligenciar algum desses pilares. Não tem como negligenciar, mas tem gente que surta assim, mas eu não dou conta de tudo. O que eu faço com os pacientes? A gente precisa fazer um diagnóstico do que a gente precisa ter como prioridade. Não se prioriza tudo. Apesar das 5 áreas serem importantes, a gente não consegue priorizar 5. Quem prioriza tudo, na verdade, não tem uma prioridade. É simples, né? Nessa fase, qual é a tua prioridade? Então, a pessoa pega e fala assim, físico, saúde, ou não. Ou ela pega e fala assim, não, minha prioridade é minha empresa, mas eu quero melhorar meu físico. Ou seja, se ela direciona, eu conduzo ela a numerar um exemplo para deixar didático, ou qual é a ordem de prioridade dela. Se a pessoa coloca, por exemplo, a saúde em terceiro, eu não vou orientar ela a procurar um treinador ou fazer com o treinador da equipe
a 6 treinos por semana. Não é a prioridade dela. Só que, é claro, eu preciso trazer um alinhamento para ela. Um alinhamento entre a perspectiva que ela tem de resultado, o que ela espera, e aquilo que ela está disposta a fazer. Se ela está disposta a fazer pouca coisa, mas espera um resultado grande, sobe uma lacuna aqui, né? Essa lacuna chama frustração. E toda vez que a gente se frustra, é como se fosse uma dor para o nosso cérebro. E se ele dói, ele vai querer afastar a gente do processo. Então, se eu não conduzo ela a deixar isso muito bem orquestrado, o que ela espera com o que ela está disposta a fazer, ela vai se frustrar e logo ela vai desistir do processo. Então, ela fala assim, minha saúde está em número 2. Opa, então é condizente com 5 vezes de atividade física, 40 minutos por dia? Então, é onde a gente começa a orquestrar uma agenda, isso é importante deixar claro, aonde vai contemplar itens que são interessantes ali para ela evoluir na saúde e não prejudicar, por exemplo, o trabalho dela. Assim, só de você estar falando, já entendo muita coisa de quando você manda aquele plano pra gente preencher. Exato, Ler, exatamente. conhecer, né? Eu preciso conhecer quem eu estou trabalhando. Se eu não sei que o cara viaja, por exemplo, e eu monto um planejamento para ele ficar em casa fazendo e não tem refeições para aeroporto, ele vai desistir. Ele vai desistir. Não foi feito para ele. Então, entender a pessoa, entender o momento da pessoa. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Isso é fundamental. Para emagrecer, a gente precisa estar em déficit calórico, consumir menos calorias do que a gente gasta, né? Eu quero emagrecer a pessoa, então vou colocar um déficit calórico de 1.000 calorias, por exemplo, uma pessoa obesa, um exemplo. E se eu não sei que ele está passando por um altíssimo nível de estresse? Porque assim, quando você coloca um déficit calórico mais alto, tende a gerar mais fome e tende a gerar mais estresse, a depender do tempo que a pessoa fica sob esse alto déficit calórico. E se a pessoa está passando por um divórcio? Eu somo um déficit calórico alto e aí ela vai ficar no nível de estresse muito alto. Ela já tá passando por um estresse no casamento, no relacionamento, e ela vai querer buscar conforto para isso, que geralmente tem algumas fugas para esse conforto. Comida, sexo, droga, pornografia, álcool. Comida é uma delas. E ela pode fugir para comida como fonte de conforto. Se eu gero mais um estresse com um déficit calórico alto, a chance dela fugir do planejamento é muito alto. Então, às vezes, eu prefiro colocar um déficit calórico menor, mesmo que teoricamente o emagrecimento vai ser mais lento, só que ela tem mais adesão. Gera menos estresse, gera mais saciedade, e se ela tem uma adesão maior, o emagrecimento dela vai ser mais rápido, apesar de, na teoria, o de 1.000 era para ser mais rápido, mas não é porque ela não consegue fazer. Nossa. A questão da constância, então, queira lá, a pessoa quando vamos colocar como os vilões aí da questão da disciplina, da constância, queira ou não, vai muito sobre aquilo que ela tá passando. Também, Aí citou a questão de disciplina, a questão da distração que você foi falando. E quando a gente entra, por exemplo, você falou do divórcio ou de o trabalho tá muito estressante, acaba entrando em outras coisas que acabam não sendo a questão de distração. Isso você vê como um vilão para você, como um meio profissional que tá cuidando da pessoa? eu não digo um vilão, mas eu digo um fator dificultoso. Por quê? A nossa vida ela nunca vai ser linear. Nunca. Assim, vai ter fases que vai estar mais tranquilo, vai ter fases que não. E você não pode cuidar da sua saúde só nas fases que está tranquilo. É o contrário. Aquelas fases que está complicada é onde você tem que ter mais atenção ao pilar de saúde, senão desanda tudo. A estratégia é ensinar a pessoa a lidar com esses fatores de dificuldade. Então, por exemplo, ele entrou no alto nível de estresse aqui. Eu não posso só entregar um plano, eu preciso mostrar para ele como é que ele faz para ter esse gerenciamento de estresse, porque vai vir outros estresses. Pode não ser outro divórcio, se Deus quiser, mas vão vir outros. Uma crise financeira, vai vir ali um filho doente, um exemplo, que não vai conseguir se alimentar bem. Como ela gerencia esse estresse vai fazer muita diferença. E isso é o que vai fazer com que o resultado seja duradouro. Porque se a pessoa não aprende a gerenciar os conflitos e conseguir ter uma boa conduta diante dos conflitos, ela vai ou não ter resultado bom quando chegar a esses conflitos, ou ela vai querer ficar evitando esses conflitos. E aí é um problema.
porque começa a respaldar nas outras áreas da vida. Porque o nosso cérebro, como ele faz algo, ele tende a fazer outras coisas também. A gente pode entrar assim, ó, quando uma pessoa ela faz dieta, ela pode e começa a se disciplinar na dieta, na atividade física, começa a acontecer um processo chamado neuroplasticidade, e a gente começa a ter algumas alterações, algumas áreas importantes do nosso cérebro, como o córtex pré-frontal, que é essa área da frente do nosso cérebro. Ele é responsável por planejamento, execução, tomada de decisões. Então, quando a gente começa a ter algo a ser feito de maneira consistente, a gente vai treinando, entre aspas, assim, hipertrofiando essa área do nosso cérebro. A gente vai treinando mesmo. E isso pode começar a ser replicado nas outras áreas. Não é que vai ser de automático, né? A gente pode ver, por exemplo, pessoas famosas que conseguiram ser muito disciplinadas, por exemplo, na carreira. A gente pode citar o Flávio Augusto, por exemplo, que é um bilionário, né? Muito bem sucedido na carreira dele e que chegou ao sobrepeso. Só que olha que interessante. E ele era quem falava isso, né? Vai decair um pouco a saúde. Olha que interessante, há um tempo atrás ele começou um processo de emagrecimento e foi muito bem sucedido. Então, não é que fica fácil, mas fica menos difícil a pessoa ter disciplina em outras áreas quando ela já é disciplinada em uma. Então, é onde eu começo a ver que quando a pessoa aprende o que é necessário para se ter constância e se ter disciplina, ela consegue respaldar, ela consegue transbordar nas outras áreas da vida com um menor fator de dificuldade. Então, é sobre isso, é sobre aprender a lidar com os fatores estressantes, com as dificuldades que a vida nos impõe. E ela vai nos impor. Tem um livro que eu gosto muito do Tim Haviecker, que chama Quem Pensa Enriquece, e ele fala que não é sobre não ter obstáculos, é sobre a gente se desenvolver de maneira suficiente para superá-los. Então, é uma frase que eu tenho comigo que fez total diferença na minha vida, inclusive na fase do acidente, que foi isso, vai vir obstáculo. E é ele, pensa comigo, se não tem algo para você pular, não tem por que você aprender a pular. Então, se não tem algo que te confronta, não tem por que você evoluir para superar esse confronto. Não tem. O jiu-jitsu ensina muito isso, né? Se eu só treino com quem eu bato, não vai ter por que eu evoluir. Já tô batendo em todo mundo. Então, eu preciso enfrentar quem eu apanho para falar assim, nossa, eu acho que eu preciso ser mais rápido nessa posição. Eu acho que eu preciso desenvolver mais potência. E eu vou para academia desenvolver potência para poder superar aquele obstáculo, superar aquele colega de treino ou aquele adversário na competição. Legal você entrar nisso, porque tem um livro chamado Hábitos Atômicos. E ali ele fala a importância desses novos hábitos, pensando na vida que você realmente quer alcançar, né? Exato. E isso vai de encontro com tudo que você está falando, porque se a gente não trabalha novos hábitos, e acredito eu que vai ser até bom a gente citar isso, porque é difícil, né? Criar um novo hábito. Se você entrou... E manter. Você falou da neurociência, da neuroplastia, e dentro disso envolve como se fosse um método, né? Mesmo falando o quanto tempo leva para você realmente firmar isso na tua vida. E tem pessoas que falam 20 dias, 27 dias. É bastante variável. E aí, nesse livro, ele cita a importância dos 90 dias. Porque daí você primeiro vai aprender, né? Aonde isso vai te levar. Ele vai te mostrar que você vai falhar em algum momento, mas de 90 dias você tem que ter um aproveitamento de 80%. Nesses 80% você vai terminar falando, não consigo mais ficar sem esse hábito. Exato. E aí ele firmou na tua vida, né? Então, na alimentação que a gente está falando, tem que ter o acompanhamento até mesmo para... Exatamente. O processo de emagrecimento, eu gosto de olhar ele com 2 etapas. De emagrecimento, de ganho de massa muscular, ou o de performance. Eu gosto de olhar em 2 etapas. A etapa de conquista e a etapa de manutenção. Tem muita pessoa que pega... tá acontecendo muito isso com os medicamentos, inclusive. A pessoa usa um fármaco, chega no resultado, e depois? Quando a gente vai olhar as estatísticas de reganho... Quando você fala fármaco, é o famoso Monjaro. Monjaro, Ozempic, os análogos de GLP-1, GIP, e agora está saindo uma nova que ainda não foi autorizada, né, que tem estudo que contempla também o glucagon. É um contrarregulador da insulina. A promessa dele ali é ajudar a melhorar a parte metabólica, vamos dizer assim, para potencializar ainda mais
o processo de emagrecimento, né? Os que a gente já tem, eles agem mais no sistema de saciedade, que é o Ozempic, o Mounjaro. Então é diferente. Esses tira fome, o povo fala, não, eu fico sem fome e tal. Esse outro é outra coisa. Soma mais uma coisa. Ele também vai agir ali, porque ele também é um análogo de GLP-1, que age no sistema de saciedade, mas ele vai agir também ali, a promessa, né? Ainda não está na fase final, né, ainda não está liberado, né? A promessa é com que ele ajude também ali a otimizar a queima de gordura. Então, os estudos iniciais mostram uma potência ainda maior. Se a gente está falando do Ozempic, tem ali os estudos apontando em torno de 15% do peso total. Quando a gente vai para o Mounjaro, na base de 23, 24, 25%. Claro que isso é variável, né? E a promessa desse novo medicamento aí, que é a Retratutida, ficando na casa aí dos 30%, quase se comparando a um processo bariátrico. Então, é uma promessa que está vindo, mas o que eu vejo muitas pessoas, elas tendo o resultado, elas têm, chega. Só que o que acontece quando a gente chega? Ah, eu mereço agora eu posso. Desanda os hábitos de novo. Então, eu gosto muito de olhar ali o processo de evolução como o de conquista e o de manutenção. Tem muita gente que quando chega no processo de manutenção, sai fora de um acompanhamento, de uma consultoria, não precisa mais do médico, não precisa mais... O que acontece? Rebote. A gente vai olhar, se a gente for olhar, os índices de rebote são altíssimos. A gente pode chegar aí na casa dos 80%, que reganha, muitas pessoas estão reganhando. Hoje, com o medicamento, diminuiu um pouco esse reganho. Mas se a gente for olhar para o índice total, mesmo de obesidade, sobrepeso e obesidade, por exemplo, mesmo tendo novos fármacos surgindo, aparecendo, novas promessas cada vez melhores, quando a gente olha o índice de sobrepeso e obesidade, só aumenta. Ou seja, não substitui a necessidade dos outros hábitos, como alimentação e exercício físico. O medicamento é interessante, eu não sou contra. Eu acho que o profissional que ele é contra, ele é um pouco leigo. Por que eu falo isso? Porque obesidade é uma doença, tem INCIDE, uma classificação E66. Quando vem um fármaco que foi desenvolvido para uma doença, a gente tem que comemorar. Assim como, por exemplo, se eu fosse contra um fármaco que é a favor ali de uma doença que pode auxiliar no processo, eu teria que ser contra a quimioterapia para o câncer, por exemplo. A quimioterapia tem colaterais? Óbvio que tem. Mas entre o colateral da quimioterapia e o que o câncer pode fazer se ele não fizer uso desse recurso, é muito mais sério, é muito mais grave, é muito mais prejudicial. E o que as pessoas não levam em consideração, às vezes, quando eu saio criticando o fármaco, é que a obesidade também tem colaterais gravíssimos, tanto reduzindo o tempo de vida da pessoa, como a qualidade de vida da pessoa. Queda de autoestima, isso traz queda em relacionamento, às vezes a falta de um posicionamento do trabalho, porque a pessoa não se vê como algo de valor. Enfim, os prejuízos são enormes. Então, entrando nessa fase, eu gosto bastante, quando bem aplicado, feito com acompanhamento médico, é um recurso que nem sempre é necessário, tá? A gente deixar claro aqui, que nem sempre, a gente teve um caso recentemente, a gente não fala muito sobre antes e depois, né? Mas o Marcos, ele perdeu 42 quilos, esses resultados não são aplicáveis para todo mundo, eu preciso deixar isso claro, tá? No caso dele, ele não precisou de uso de fármacos e teve menos 42 quilos eliminados aí de maneira com dieta, treinamento e muita disciplina, né? E hoje, depois de perder 42 quilos, a gente tá numa fase ali de manutenção, que vai ser muito fácil ele reganhar esse peso se ele voltar aos hábitos de antes. Então, quando a gente fala de hábitos de 30, 60, 90 dias, depende. Se eu estou falando de um hábito, por exemplo, que não exige tanto esforço, como, por exemplo, eu vou começar um hábito aqui de tomar mais água, que já não é tão fácil assim, né? Mas ele é muito mais simples do que, vou criar um hábito aqui, por exemplo, de trabalhar 12 horas por dia. É muito mais difícil eu ter constância 12 horas por dia, porque as variáveis são muito maiores, que podem acontecer no meu dia, que vai fazer com que eu não consiga trabalhar essa quantidade de horas. Então vai depender do tipo do hábito e do quanto a pessoa está acostumada a ter constância em outros hábitos também. Mas a gente pode facilitar isso, eu não lembro se é nesse livro ou se é no Essencialismo, acho que é no Hábitos Atômicos mesmo, que o autor cita os hábitos angulares,
que é hábitos que facilitam outros hábitos. E a gente começa a diminuir o tempo de consolidação desse segundo hábito por conta dos hábitos angulares. Então, por exemplo, se eu quero tomar mais água, eu quero ter o hábito de tomar mais água. Se eu tenho o hábito de manter uma garrafa de água sempre comigo, eu facilito o hábito de eu tomar mais água. Se eu tenho o hábito de praticar atividade física, facilita o hábito de eu ter uma alimentação mais saudável. Então, são os hábitos angulares, são hábitos que são um pouco mais simples, que vão facilitar aqueles que são um pouco mais complexos. Então, existem estratégias, por exemplo, para a gente melhorar a constância da pessoa de maneira bastante significativa. Legal. Dentro disso que você foi falando, todos os pilares, entra essa parte de espiritualidade? Você tem forte na tua vida aí? Pro pessoal que taca você? Cara, com certeza. Eu pergunto isso realmente porque eu sou muito esse cara, de quando eu converso, a gente tava até partilhando bastante aqui antes, de eu ver que a pessoa, poxa, essa pessoa não é só trabalho, sabe? E quando eu passei com você, o que eu fiquei muito feliz foi isso, que você foi realmente entrando em vários pontos, eu falei, meu, faz muito sentido isso para o que eu vivo, e eu até fiquei pensando, e se eu não tivesse isso na minha vida, eu ia querer ter, sabe como que o Matheus tá? É até algo que me emociona isso, porque Jesus mudou minha vida, né? Seria muito egoísmo não apresentar isso para as pessoas também. Mas mudou num nível muito, 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 muito que eu não consigo dimensionar, assim, coisas que eu vivo hoje eu não conseguia sonhar que seriam possíveis estar vivendo, né? Então seria uma irresponsabilidade minha não apresentar isso para as pessoas também. Quando você tem algo muito bom, que você conhece algo muito bom, você tem que passar isso para as pessoas. E esse algo muito bom foi Jesus na minha vida, né? Eu tava falando com você aqui antes da gente começar. Tudo na minha vida precisou de uma linha que estava em branco, que é a linha do milagre. Tudo, tudo. Desde o básico ao mais extraordinário, parece que tudo necessitou. Parece que foi algo assim, eu não vou deixar ele crescer, evoluir, sem ele poder ver que existiu a minha mão ali. Então, sim, as pessoas elas sempre vão ouvir falar de Deus aqui. Isso é algo que eu deixo muito, muito claro, né? Porque eu vejo que as pessoas hoje elas não estão desnutridas só de nutrientes. A parte espiritual, o mundo tem direcionado as pessoas que tá a confundirem o comum com o normal. Tá normal a gente banalizar várias atitudes, vários comportamentos. Tá comum, aliás, mas não é normal. Tá comum, tá comum, mas não é normal. E eu percebi que eu comecei, como eu trabalho na rede social, eu comecei a ver muito posicionamento pro lado que eu não acredito mais, que eu já acreditei um dia, que eu não acredito mais. E eu falei, eu preciso me posicionar ao contrário aqui. Só que no começo a gente tem muito medo do rótulo, da crítica ali, né? E eu passei por isso também, não fiquei isento disso, não. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia, postei até recentemente sobre isso, eu tinha vergonha mesmo. Eu tinha vergonha de postar vídeo orando, eu falava assim, nossa, eles vão falar assim, pra que filmar, pra que fazer isso, não precisa disso. Tá, mas e a pessoa que tá levando as pessoas pro lado contrário, que eu não acredito? Será que eles estão preocupados também? Ah, vão falar que eu tô fazendo isso, aquilo. Não estão, eles estão fazendo. Então, é o nosso dever fazer também. Mostrar, assim, outra direção aqui. E teve uma vez que eu encontrei uma paciente na igreja, cara. E ela falou assim, ó, eu resolvi ouvir o que você falou. Acabou. Ali foi a confirmação de que era isso. Era isso. E teve recentemente também um rapaz que veio acompanhar uma outra pessoa. E essas duas pessoas falaram assim, perguntaram aonde que eu ia, né? Qual igreja que eu ia. Eu mencionei. E eles falaram assim, sempre tive vontade de ir lá. Que não fosse lá, entendeu? Que não fosse lá. Coincidiu de Mas ser. você gerou isso só nessa conversa.
E isso é muito gratificante. Eu chego em casa pra Paola e falo assim, você não acredita, você não acredita. Eu comemoro. Eu falo assim, nossa, o paciente falou lá que pra gente marcar um dia pra eu ir com ele na igreja e tal. Isso pra mim é sensacional. Tem gente que fala assim, você não pode se envolver com o paciente. Cara, esquece. Eu não consigo não me envolver. É assim. E isso é muito legal, porque eu aprendo muito com eles também. Eu aprendo muito com eles. Eu acho que, mesmo que a pessoa tenha algo a falar que você não acredita no momento, você só tende a ganhar. Sabe por quê? Ou você pode pensar, ué, existe uma perspectiva diferente, que talvez meu olhar não esteja tão correto. Ou você pode ter a confirmação de que o seu tá. Então você não sai perdendo. Você não sai perdendo ouvir a pessoa. Tem gente que pega e fala assim, ah, não sei o que, aí fala assim, eu não compartilho da ideia dela, eu vou nem ouvir. Não, calma, pode ter uma confirmação de que você tá no caminho certo mesmo. Então, hoje, eu tenho isso dentro da consultoria. É lógico que não é algo que a gente impõe, a gente não faz isso, né? Até porque eu não acredito que nada funciona quando a gente impõe. Nada. O que eu gosto de levar as pessoas é elas olharem para dentro de si e ver se, mesmo quando elas chegaram 10% de gordura, mesmo quando elas já têm uma vida financeira bem estável, levar uma reflexão de será que não falta algo? E sempre falta. Sempre falta. Sempre falta. Então é muito gratificante poder cumprir com o que está escrito, né? Ide e pregai a toda criatura. Então eu sim utilizo também da minha profissão, que faz com que as pessoas cheguem até mim, para elas serem transformadas em mais de uma área ali, sempre que eu puder contribuir com isso. Obviamente a gente sabe que tem pessoas que não vão gostar desse modo de trabalhar e tá tudo certo, até indico outros profissionais que talvez não tenham esse tipo de abordagem, tá tudo certo. Mas você deixou muito claro, meu irmão. Eu vi pela tua rede social, tanto você falar aí de quando você posta, você rezando, algo do tipo. Isso é o que já faz toda a diferença. Porque você tem a coragem de se posicionar, né? Então, as pessoas quando vai para o profissional precisam de um nutricionista. Pelo menos eu sou assim. Acredito que quem não vai nessa linha ela esteja bem confusa. Porque, tipo, eu vou atrás de um profissional que eu entenda que é bom e que ele vai me ajudar. E aí eu, queira ou não vou. Por exemplo, eu vou para a igreja, eu gosto do meu esporte, aí eu vou procurar um nutricionista que é contra a igreja. Ele é Faz contra. sentido, né? Não faz sentido. Então, isso é bom, você deixa bem claro, sabe? As pessoas que não querem escutar sobre isso, vamos ser sinceros, que ela realmente, tipo, encontre um jeito de se cuidar de uma outra De uma forma. outra forma. Mas dentro desses pilares que você falou, uma hora ela vai entender que tá faltando uma coisa. Uma hora vai chegar Ela nela. vai lembrar de você, mano. Ela vai... E isso que você mencionou é muito legal, de não fazer sentido você buscar alguém que não acredita. Eu levo muito isso pros negócios. A gente tá com um projeto novo aí, né? Você já tá meio por dentro, mas isso não tá explícito pra galera ainda, de uma maneira clara, né? Mas a gente tá com um projeto aí grande e todas as reuniões que eu fiz, cara, todas. O meu sócio, ele até teve uma reunião que ele até deu risada, assim, tinha um monte de gente assim na mesa e tal. Aí todo mundo ia se apresentando, né? Eu cheguei e falei assim: vocês acreditam em Deus? Na reunião. Na reunião. Todas as reuniões que a gente fez, todas, não tem exceção. Até com o proprietário do prédio que a gente ia alugar. Eu já comecei a dar um spoiler aí, né? Sem querer. Até com o proprietário. Eu perguntei, poderia ser um fator de decisão pra gente não locar. Poderia ser. Então eu levo isso também para os negócios. Na minha visão, não vai fazer sentido eu colocar ali num ciclo muito mais íntimo, muito mais pessoal, uma pessoa que não tem os mesmos princípios e valores que eu tenho. Pode até parecer vantajoso, mas o cara pode trazer um certo recurso financeiro, mas irmão, uma hora vai dar merda. E vai precisar todo mundo, é o tal do obstáculo. Uma hora esse obstáculo vai chegar. E vai ter obstáculo que vai precisar, como já precisou na minha vida até aqui, da linha do milagre. Se a pessoa não acreditar, vai ser só um.
Só que o negócio tá pra 2, tá pra 3. Então, faz muito sentido na minha visão eu ter dentro do ciclo mais íntimo, é bastante importante deixar isso claro, que até por conta da gente ter essa crença em Deus e a base ser amor, não excluir as pessoas, não é disso que eu tô falando. Inclusive é convidar elas a caminhar com a gente. É sobre isso. É convidar ela a caminhar com a gente. Mas desde o momento que ela tem um posicionamento, não, eu não quero, eu não acredito, fala, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas a gente vai para caminhos diferentes aqui. Mas olha que legal, vamos entrar um pouco na história de Jesus. Quem foi Jesus? Em tudo aquilo que foi surgindo ali, até mesmo do convite para os 12 apóstolos, algo ficava muito claro, né? De quem eu estou seguindo, com quem que eu estou andando, quem que é essa pessoa, e em tudo que eles iam fazendo junto, eles iam atrás daqueles que precisavam. Só que a base, ali ao redor, tem que ser muito sólido. Eu costumo usar isso principalmente quando eu vou falar sobre para as pessoas sobre, olha, Deus está te usando. Você está sendo usado por ele e muitas vezes a pessoa não está bem. Muitas vezes a pessoa está precisando desse cuidado. E Jesus deixa isso muito claro nisso tudo. Na nossa vida, aqui no que a gente está falando, seja nesse podcast, tipo um podcast, nessa conversa, as pessoas precisam entender o que a gente está falando. A gente realmente não estamos afastando aqueles que não são cristãos, ou não encontraram, mas conheceram, sabe? A gente não está querendo convencer ninguém, mas... Até porque quem faz essa... Quem convence é o Espírito Santo. Não está escrito ide e convencei outras criaturas. Está escrito ide e pregai. Não é não, mas a minha é melhor, não, vai lá. Isso tá errado. Exato. Então, precisa ter esse cuidado. E isso é muito importante falar, galera. Porque se você não tem pessoas que seja na tua base, vamos colocar assim, na tua base ali próximo, né? Aí se eu tiver errado, você me fala, meu irmão. Mas próximo ali, ao redor, que tenha um pensamento de, ó, faz muito sentido realmente você emagrecer. Cara, faz muito sentido realmente você cuidar da tua espiritualidade. Faz muito sentido você realmente, poxa, se vestir, se cuidar e realmente ir para a igreja. Se for totalmente só o contrário, ela não vai conseguir. Eu tenho essa visão que a pessoa não consegue. O que a gente tem até de comprovação científica, existem estudos para isso. Se a gente for pegar, por exemplo, um dos maiores fatores que contribui para a obesidade é o ambiente obesogênico. Um dos principais, tá? Eu gosto de dizer que o ambiente, ele não determina. Então, assim, nasci num lugar de baixa renda, sempre vai ter? Não. O ambiente, ele não determina, mas ele pode dificultar ou facilitar. E às vezes a pessoa, ela não tem força suficiente para vencer o ambiente. Mas pode acontecer, tá? Porque é bastante individual. Tem pessoa que vai vencer o ambiente ali com uma certa dificuldade a menos. Mas tem outras que vão ter muito mais dificuldade. Tem até uma história que uma vez eu ouvi de um médico que ele estava se viciando em anestésico. E ele foi no psiquiatra, né? E ele era cirurgião, né? E o psiquiatra pegou e falou pra ele, olha, a melhor estratégia é você sair do ambiente hospitalar e começar a ir pra clínica. Por quê? Porque não tem o acesso ao anestésico lá. E ele ignorou. E pelo que eu me lembro, ele chegou a vir a óbito por conta disso, né? Se viciou, parece que foi a óbito. Não escutou. Ele tentou enfrentar o ambiente. Não conseguiu. Então, a depender do nível, do ponto que a pessoa tá, até de fator emocional, psicológico, ela não vai ter força suficiente, não porque ela não quer, mas por conta de acontecidos passados para poder furar essa bolha do ambiente. Então, às vezes, o fator dificultoso vai ser menor se ela trocar. Então, eu sou muito claro com isso. Eu sou muito, muito claro. Meu amigo lá, pô, ele não tá contribuindo para onde eu quero chegar? Eu convido. Não quer ir? Tudo bem, troca. Sim, eu convido, eu insisto. Não tô falando pra gente desistir das pessoas. Não é isso. Mas a gente tem que colocar numa balança isso.
se eu me permito continuar no ambiente que eu já percebi que está me prejudicando de evoluir, e essa pessoa não quer melhorar, ela não quer, ela não vê o porquê de melhorar, ela não quer ir junto, se eu falo sim, continuo com essa pessoa, quem vai pagar essa conta não é só eu. Quem vai pagar essa conta é minha família. E isso é muito pesado para mim. Se, por exemplo, eu estou num ambiente que não me proporciona evoluir financeiramente, que não me proporciona evoluir no meu caráter, na minha... enfim, em tudo aquilo que eu acredito que precisa evoluir, quem vai pagar essa conta é a Paola. Nossos futuros filhos. Então é uma balança. A Paola é esse meu amigo. Aí fica mais fácil. Inclusive, é um ponto que eu gosto até de aplicar no processo de emagrecimento, que é o grau de significância que a gente dá para as coisas. Se a gente colocar assim, perdi um treino. Ok, tá tudo bem, perdeu outro. Agora, se eu coloco assim, ó, se eu atribuo um grau de significância muito forte, como que eu faço? Eu me convenço de que se eu perder um treino, o meu corpo vai... Se eu perder treinos, né? Meu corpo vai... Meu físico, minha estética vai cair. Se minha estética cair, não adianta a gente negar. O meu trabalho vai cair também, tá? É imagem, não tem como. Vai cair também. Se meu trabalho cair, quem paga essa conta? Paola também. Minha família. Então não é só perder um treino. É eu negligenciar o que é preciso para garantir uma vida mais confortável, garantir uma vida melhor para quem tá comigo. Quando eu aumento esse grau de significância, fica mais difícil ignorar. Um exemplo muito claro para isso. Teve um paciente que veio aqui e aí ele não teve bons resultados nos primeiros 30 dias e eu vou entrando, né? Fala assim, precisa de um grau de significância maior. Precisa que ele veja com um valor maior, um motivo maior. Falei, cara, por que você precisa estar aqui? Ah, porque eu preciso de mais saúde. O que é saúde para você? Cara, conseguir me mover melhor. Por que você precisa se mover melhor? Por que eu não tô conseguindo mais amarrar meu tênis? É minha esposa que amarra e isso tá sendo humilhante para mim como homem. Sabe o que aconteceu depois de 30 dias? Foi menos uns 8 ou 9 quilos. Com a mesma dieta. O Celo, não me processa não, Marcelo. Eu vou dar, você conhece o Marcelo, pô. Celão, não me processa não, hein? Mas eu vou dar o testemunho dele aqui que ele me deu, cara. O Marcelo, ele entrou na consultoria uma vez e ele teve resultado, mas não foi... Eu tô falando só de gente que não teve resultado, né? Isso mostra que eu não tô mentindo nada aqui, né? A gente teve vários cases de sucesso, mas é importante citar a galera que não teve de começo, porque às vezes quem tá assistindo ali passou 30 dias num plano e não teve. Ela precisa ver que não é só ela que acontece isso. Não é só ela, tem um monte de gente, mas que hoje estão vivendo o extraordinário porque não desistiram. E aí o Marcelo foi querer voltar. Falei assim, eu não vou aceitar você. Neguei ele na consultoria. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não vai. Falei assim, cara, você já teve um plano, você já foi conduzido, me pagar de novo não é o que vai te fazer emagrecer mais. Não é isso. E deixei assim pra ele. Voltou semana passada, entrou de novo na consultoria. Por quê? Menos 14 quilos. Perdeu. Faltava só um motivo. Qual foi o motivo dele? Ele foi no resort e com um casal de amigos. Você já sabe dessa história? Ah, então eu vou contar pra galera. Eu até comentei um dos primeiros vídeos, mas bem por cima. Ele foi no resort e tava com a família dele, né? Uma família abençoada, linda, maravilhosa a família dele. E acho que com um casal de amigos também, né? Eles deixaram as crianças com a babá eletrônica e aí foram pra piscina. E ouviram voz na babá eletrônica. Foram querer correr pro quarto. Não conseguiu correr. Ofegante. E veio aquele negócio, não consegui oferecer o meu melhor pra ali quem precisava de mim. Graças a Deus era só a TV que ligou, né? Mas até se tivesse alguém no quarto, qual seria o condicionamento para entrar em combate ali? Porque já estava cansado, já estava fadigado. Ele percebeu o porquê ele precisava mudar, que não era só sobre ele,
Era sobre as pessoas que estavam ao lado dele também. Isso trouxe uma consciência muito forte pra ele. Fez ele ter um resultado o quê? Absurdo. Então, o grau de significância que a gente dá para as coisas, porque funciona assim, ó. Falando na parte de neurociência. Para a gente conseguir fazer algo, o nosso cérebro faz uma equação. Essa equação envolve alguns pilares que são nível de esforço físico, nível de esforço psicológico, qual o tamanho dessa recompensa e o quão distante essa recompensa vai vir ou não. Então vamos pegar uma ação aqui. Pegar o celular. Peguei. Celular. Uma ação. Exige alto esforço físico? Exige alto esforço psicológico? Mínima. Existe um grau de recompensa? Se eu entrar no Instagram aqui e ficar rolando vídeo aqui no Instagram, existe um grau de recompensa? Sim. É rápido ou demora? É rápido. Então, como não teve esforço físico, não teve esforço psicológico e a recompensa é alta, é uma ação fácil. Agora vamos pegar as coisas que são mais valiosas na vida. Manter um relacionamento. Exige alto esforço físico? Psicológico? A recompensa é na hora, o pico de dopamina? Nem sempre. A recompensa é alta? É alta. É alta. Só que existem outros fatores dificultantes. O emagrecimento. É algo que traz um benefício alto? É a curto prazo? Nem sempre. Exige alto esforço físico? Sim. Exige alto esforço psicológico? Sim, também. Então, como que a gente faz para vencer essas ações, esses hábitos que exigem alto esforço físico e alto esforço psicológico e que às vezes a recompensa não é na hora? Treinando o nosso cérebro a entender que o grau de recompensa é altíssimo. É assim que a gente faz. A gente se convence de que a gente precisa daquilo. Existe um... Acho que ele é médico, ele escreveu um livro muito interessante chamado O Poder do Subconsciente. Sensacional o livro e a teoria que ele traz lá. De duas maneiras, quando a gente faz por método de repetição ou forte impacto emocional, a gente começa a gerar algumas crenças. O forte impacto emocional é mais difícil de você controlar quando você quer e não que aconteça. Mas o método de repetição é mais fácil. Então, quando você fica repetindo para si que algo tem certo grau de significância, você começa a transicionar essa informação da mente consciente para a subconsciente. Que funciona assim, ó. A mente consciente é como se fosse um portão. Ela filtra as coisas. A mente subconsciente não. Chegou lá, ela vai dar um jeito de executar. É aí que a gente começa a entender alguns comportamentos que não são bons. Não sei se a gente pode falar aqui, mas existe alguma palavra que a gente não? Por exemplo, quando isso enraiza ali no subconsciente, o subconsciente, ele não faz uma distinção se isso é bom ou se isso é ruim. Ele vai executar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que passa do portão, passa da mente consciente. Aquilo que alimenta, por método de repetição. Não estamos falando sobre comida. Não estamos falando sobre comida. Aquilo que passa por método de repetição, aquilo que passa por um forte impacto emocional. Então vamos supor, se eu estou num ambiente, eu não vou falar se eu permito, porque a Paola, a gente é bem resolvido com isso hoje, né? Mas se a Paola se coloca num ambiente de mulheres que ficam falando o tempo todo que casamento é ruim, casamento é ruim, casamento é ruim, uma hora vai passar da mente consciente dela, porque ninguém suporta o tempo todo, e vai chegar no subconsciente que casamento é ruim. E ela vai começar a executar comportamentos de quem olha e vê um casamento como algo ruim. Então é por isso que tudo importa. A frequência que a gente ouve certas músicas vai ser importante. Eu sou bem chato com isso. Sou bem chato mesmo com isso. Às vezes até a Paula fala, nossa, mas é uma música diferente. Ela fala assim, eu não vou ouvir. De verdade, eu sou bem, bem crítico às vezes com a frequência, né? Tô no ambiente lá, fui jantar com ela num restaurante, tocou uma música. Não vou estragar o clima por conta dessa música. Mas eu prefiro ir num outro ambiente que vai ter outra música depois, entendeu? Então, eu sou bem crítico com isso, porque eu sei o impacto que isso vai gerar. Então, se a pessoa começa a repetir hábitos, tudo aquilo que ela vê, ouve ou sente de maneira consistente, ela começa a se convencer e jogar lá pro subconsciente. Então, se ela começa a ter uma perspectiva, se ela eleva o grau de significância e ela faz isso repetidas vezes, então, por exemplo, eu cuidar da minha alimentação, eu desenvolver um hábito que vai desenvolver uma vida mais saudável pro meu filho, porque ele vai tender a copiar. Pô, olha o nível de significância. Eu vou me convencer disso.
para com que ele colha os benefícios disso. Fica mais fácil da gente ter constância. Então é assim que a gente treina o nosso cérebro a... Porque tem muita gente na internet que fala assim, você precisa de disciplina, motivação vai te levar a lugar nenhum. Tá errado. Não existe disciplina sem motivação. Não existe disciplina sem motivação. Motivação nada mais é do que o motivo pela ação. Um porquê. Você precisa disso. Não existe. Ninguém faz algo consistente sem um grande motivo. Então a gente precisa desse motivo para poder ter disciplina. A gente não consegue separar os dois. Então quando a gente encontra, às vezes com a ajuda de outras pessoas, o real porquê daquilo, que é o primeiro passo, né? Ter clareza. Eu gosto de conduzir a pessoa ao método GPS. Sabe GPS de carro? O que você precisa... Quando a pessoa está perdida. Tô perdida. O que eu faço? Qual o caminho? Para você ter o caminho do GPS, quais são as informações que você precisa fornecer? Endereço, né? O endereço. E ele puxa de onde você está. Então, ter clareza de quem nós somos no momento e ter clareza de onde nós queremos chegar é o básico para a gente conseguir ter a rota. É o GPS. Então, se eu tenho clareza que, por exemplo, hoje eu sou químico, eu tenho clareza que eu quero ser nutricionista, eu começo a traçar a rota. Nutricionista precisa entender do quê? Fisiologia e bioquímica. Então, vamos estudar fisiologia e bioquímica, a rota. Às vezes a pessoa quer a rota, quer o caminho, e ela não tem clareza do que ela quer ser. Tá indo para onde? Tá indo para onde? Porque a gente precisa de referência. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar... É importante entender isso, Ivan. Cara, eu preciso ter clareza disso, né? Tem um livro que eu gosto muito, eu vou citar livro sempre, né? Tem um livro que eu gosto muito que chama O Poder da Alta Performance, Brandon Bushing. E ele cita lá os principais hábitos para se chegar na alta performance. Primeiro, o que é alta performance, né? Porque hoje, 2026, é o ano da alta performance, né? Todo mundo fala disso. Para mim, alta performance é você conseguir ter capacidades físicas, psicológicas e emocionais para ter resultados acima da média de maneira consistente. Repete isso aí pra gente. Vamos lá. Anota. Para mim, alta performance é a gente ter capacidades físicas, psicológicas e emocionais que nos capacita, que nos permite a ter resultados acima da média de maneira consistente. Isso é alta performance. E quando a gente pode entrar mais. O que são resultados acima da média? Acima da sua média. Porque tem gente que quer comparar alta performance com pessoas que já trilharam esse caminho há 5 anos, há 10 anos, comparando, principalmente depois disso aqui, ó, rede social, comparando o palco, porque a gente escolhe o que a gente quer postar, com os bastidores da vida dela. Vai dar ruim. Vai gerar frustração. E lembra que eu falei lá atrás? Frustração é uma dor pro cérebro. Ele quer afastar a gente dessa dor. Então ele vai pedir pra ela não fazer mais aquilo. E ela começa a desistir de tentar. E aí mora o verdadeiro risco, né? Então é muito importante a gente começar a desenvolver clareza para saber onde a gente quer ir. Nesse livro, o primeiro hábito para se chegar na alta performance é ter clareza. Clareza de onde nós estamos, de quem nós somos, e aí vem uma realidade dura, né? Quem eu sou hoje? Leigo em nutrição, que eu não sei nada. Aonde eu quero chegar? Quero ser um expert, o que eu preciso trilhar, né? Seguido de aumentar o nível de significância, que foi o que eu falei agora há pouco. Então, quando você tem clareza, você eleva o nível de significância, você já começa a deixar de estar perdido. Você já começa a trilhar ali um caminho que já parece ter uma luz no fim do túnel. Então você já consegue ver lá no final do túnel uma luzinha lá. E aí existem os outros hábitos, como por exemplo, exercitar a sua influência. É muito importante. Exercitar a influência. Você começa a ter hábitos como, por exemplo, coragem. É muito importante você ter coragem. Por quê? Acima de tudo, né? Dobra o seu joelho no chão e entrega sua vida para Deus. Por que isso é importante? De novo, vai ter a linha do milagre.
nessa linha do milagre. Se você tá sozinho ali, se você não tem Deus ali, você para ali. Porque não tem como você romper uma bolha sem ter coragem. Dá muito medo, cara. É. Tem gente que acha que vai ser tranquilo. Gente do céu, não vai ser tranquilo. Não vai, não vai. E aí entra também o poder do ambiente, né? Você ter ali uma base de apoio é fundamental e a minha noiva foi uma dessas mulheres na minha vida. Como você reconhece isso, irmão? Ah, não tem como não reconhecer. Não tem como. Não tem como. Então, saber quem você é hoje, mas na real, né? Sozinho ali, falar aquilo ali, escrever ali os pontos bons, os pontos ruins, você já vai começar a ter clareza do que você precisa melhorar ali mesmo. E quando você começa a definir aonde você quer chegar, pode ser que no meio dessa rota mude, tá? Mude. Então, eu quero ser nutricionista. Você vai perceber que nutricionista, na verdade, ele empreende, né? Ele trabalha por conta. Aí você começa a falar, pô, e se eu abrir um outro negócio que potencializa essa área? Aí você sai, talvez, de nutricionista para um empresário. E aí vai mudando. Mas se você não tivesse definido essa, você não tinha chego ali, é como se fosse um monte. Você começa a subir um monte, você começa a ter mais visão das coisas. Então coloca chegar no monte. Talvez quando você chegar no monte, você vê que tem outro monte. E bora de novo. Não para não. Só que você precisa ter ali, pelo menos subir no primeiro monte. Pra você conseguir ter a visão de que existe outros. Porque a visão ela é muito limitada. Olha só, você falou de monte. Eu vou fazer até um exercício aqui com a galera que tá escutando. Tem gente que tá falando, esse quadro, essa série é pra gente trabalhar bastante sobre a autoliderança. Então a gente, dentro da autoliderança, estamos falando sobre a saúde ali em relação à alimentação. E, meu, você deu uma aula aqui em relação a muita coisa que a pessoa precisa se cuidar, particularmente primeiro, para depois alcançar outra pessoa. Ou, por exemplo, para Paola ser alcançada por tudo aquilo que você buscou. Ou a sua parceira, seu parceiro, sua casa, seu amigo. E de tudo isso, o que eu aprendi é que antes mesmo, por exemplo, da subida do monte, é preciso a gente escutar muita coisa assim, dura, que você não consegue. E aí, o que que faz com que a gente entenda que a gente vai precisar dar uns passos para trás, a gente olha que seja a montanha que a gente vai subir, mas seja tudo que a gente precisa. Dê uns 3 passos para trás, poxa, se eu não pegar uma corda, e tô lascado. Se eu não pegar o martelo, eu não vou conseguir prender a corda. Se eu não pegar o facão, eu não vou conseguir nem passar essa mata. Então, assim, a autoliderança tem que ficar muito claro para quem tá escutando que não é uma brincadeira. Ela é disso aqui, de verdade, cara. Eu tô aproveitando disso porque tô aprendendo muito. Quando a gente escuta, a gente aprende demais. Mas eu não imaginava o quanto de coisa boa que viria. Por exemplo, o padre Jefferson estava na semana passada e ele falava sobre a vida dele. Teve um ponto que ele entrou falando sobre uma música, o tanto que ajudou ele, uma banda ajudou muito ele. E eu vou fazer isso para agora, no sentido de aquilo que o ambiente molda, vamos dizer assim. Então o ambiente molda o como está na nossa mão desse ambiente nos moldar. Através da música, através do livro, através do programa que a gente assiste, que a gente escuta, através da nossa alimentação, através da água que a gente está bebendo, porque se a gente realmente nem cuidar que seja desse exercício de tomar uma água, como eu pego no pé da Laís falando, você não consegue beber água, como isso, como você é tempo de você beber água. É tipo, como você consegue, cara, não se cuidar, como você consegue olhar pra tua vida, por exemplo, e realmente olhar lá no futuro e falar, meu, eu quero ter filho, eu quero ser bem-sucedido, eu quero continuar nesse caminho, ou você não sabe que você quer ter filho, você não sabe qual é o seu caminho, o método GPS, por isso que eu tô citando, foi uma aula aqui, cara, porque a pessoa precisa saber como que tá hoje e onde ela quer chegar. Isso não faz sentido, nem ela tá vendo e escutando isso aqui, não faz sentido. Tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê, irmão. Que papo, mano. Bora só mesmo, já clica seu like aí, se quiser. Abrir o celular e se inscreve no canal porque tá sendo muito bom, mano. Tá sendo muito bom. Tem algum significado pra você bem forte? A gente tá falando de porquê bem forte. Insistir pra pessoa aí que tá se escutando que vale a pena procurar uma saúde aí, uma vida saudável? Cara, com certeza. Com certeza. Eu acho não, tenho certeza, que quando você
começa a pensar em família e no papel do homem e da mulher, não tem como a saúde ser negligenciada. Então, eu tenho até aqui no celular, né? Você vê a hierarquia, porque a gente tende a se perder no caminho. Então, eu gosto de algumas âncoras que me chamam, né? Que é Deus, família, trabalho. Só pra galera entender, acabamos de falar sobre ambiente no, né? Exato. Irmão, você colocou na capa do seu celular Exato. para ficar ali O tempo todo. na tua cara. É disso que estamos falando. Você tem o poder disso, né? A pessoa que tá escutando tem o poder disso. E olha só que interessante. A gente vai errar no meio do caminho, no meio do processo, né? Teve uma vez que eu tava numa reunião com meu sócio e minha noiva me ligou. Não é meu hábito não atender. Eu paro e atendo, tá? Indiferente da reunião que eu tava. Era uma reunião que a gente tava discutindo um assunto muito sério. E ela me ligou. Ela me ligou e eu não atendi, né? Eu desliguei assim. Só que na hora que eu desliguei, eu vi a tela. Deus, família, trabalho. Aí eu falei assim, não, peraí. Fui lá e liguei pra ela. Falei assim, alguma coisa de urgente? Ou seja, na vida não é sobre não errar. É sobre a velocidade que a gente corrige o erro. Olha aí. Nossa. Muito bom. É sobre isso. Então eu gosto dessas âncoras porque elas vão me segurando, né? Porque a gente é falho, a gente vai errar. E então é sobre a velocidade, igual dieta. É a mesma coisa. Percebe como linka? Dieta você vai errar. Você vai. Mas se você voltar na refeição seguinte, ou na pior das hipóteses, no dia seguinte, o prejuízo vai ser muito menor do que você voltar daqui 30 dias, do que você voltar 40 dias pro planejamento. Então, errar, ok. Mas e a velocidade com que você corrige esse erro? E a gente começa a se treinar nisso. Aí começa da dieta pro treino, do treino pro relacionamento, do relacionamento pro trabalho. Pô, errei nisso aqui. Como eu corrijo isso aqui mais rápido? Então, é muito importante a gente treinar o nosso cérebro a corrigir os erros e não ficar evitando eles. Porque se você for treinar seu cérebro a evitar erro, a evitar problema, você não executa. Você vai ficar procrastinando o tempo todo. Muito bom mesmo. Irmão, me fala uma referência da tua área aí. Uma referência da minha área hoje. Porque assim, a gente vai alternando ali quem são os... Pode falar uma inicial lá no início e pode falar uma de agora. Tá, vamos lá. No início, eu tinha uma referência muito forte para um nutricionista chamado Dudu Halush. Por quê? Ele era muito técnico. Então, cara, ele explicava o porquê das coisas, né? Tal coisa não funciona, tá? Por quê? E aí eu me encantei, porque ele falava muito de fisiologia, ele tem até um curso que ele dá lá de bioquímica e fisiologia, que é algo que eu já gostava, né? E aí ele na verdade, ainda até hoje, né? Uma referência muito forte para mim. Hoje eu tenho venho estudando muito um cara chamado Peter Attia, tá? Ele estuda longevidade. Então hoje eu venho estudando bastante longevidade, saúde e longevidade. Então hoje ele tem sido uma referência muito, muito boa assim na minha área sobre nutrição. Mas isso é porque você colocou na sua área. Porque se tivesse referência, com certeza seria Jesus que eu buscaria ali e os meus pais. Legal. Isso eu não poderia deixar de introduzir a esse bate-papo, né? Esse podcast que a gente está fazendo. São referências assim. Eu falo que a melhor coisa que você pode ter é a base. E isso meus pais me deram de uma tal maneira. Meus pais são casados até hoje. Acho que deu 35 anos, se não me engano, uma vida praticamente junto. Eu vi eles passarem por muitos desafios. E tinha hora que, assim, no começo do meu relacionamento, na imaturidade, e por conta de como eu treinava no cérebro, porque, pega a rede social, você começa a ver vídeo, certo? Aí você vai lá e quando você não gosta de um vídeo, o que você faz? Passa. Isso começa a ser tão constante, de novo, o método de repetição, a gente começa a treinar o nosso cérebro a isso, que aí quando vem uma dificuldade de relacionamento, o que você quer fazer? Você aprendeu a lidar com o problema.
a empurrar ele, você quer passar. E aí, ter esse exemplo dos meus pais e ver como filho, como eu sou grato por todo o esforço que meu pai, minha mãe, cara, minha mãe, assim, não tem, sabe, palavras que descrevem, né? Em muitos momentos delicados, assim, do meu relacionamento, eu usei isso. E se eu não tivesse isso? Talvez eu tinha perdido uma mulher que é maravilhosa hoje. Então, a minha base, que foi a criação ali, foi fundamental para os resultados que eu tô colhendo hoje. Então, as maiores referências aí que eu tenho, Jesus, meus pais, minha avó também foi muito importante nesse processo. Nossa, muito. E aí. Você é um cara muito grato, mano. Isso é muito bonito, velho. Gratidão. Tem que ser. Lembra que eu falei lá quando eu era autossuficiente? Foi lá, cara. Deus me reduziu ao pó lá que eu vi que eu não era nada. Você aprendeu. Inclusive, um dos hábitos, né, é exercitar influência e gratidão faz parte disso. Você vai precisar das pessoas. Nesse projeto que eu falei que a gente tá em andamento, é um projeto que eu não conseguiria fazer sozinho. Nunca. Não conseguiria. Eu precisava de mais pessoas. Se eu não tivesse pessoas, eu não ia conseguir. Então eu tenho que ser grato a ele, porque ele, por exemplo, tá me proporcionando atingir esse objetivo que nasceu no meu coração. Só que ele foi essencial para esse processo. Então eu tenho que demonstrar gratidão a essa pessoa, né? Então, a gratidão, inclusive, Harvard tem algumas pesquisas mostrando que teve um cara, eu não vou, Shower, se eu não me engano, ele fez uma pesquisa do que vem primeiro, né? Felicidade ou sucesso. A gente acredita que muitas vezes, quando a gente atinge o sucesso, a gente vai ser feliz, né? Mas ele descobriu, e isso é perceptível, que felicidade não é um ponto de chegada, é sobre o caminho, que era justamente o contrário. Quando as pessoas eram mais felizes, elas atingiam o sucesso. E isso é importante da gente deixar claro, porque expressar gratidão aumenta o seu nível de felicidade na vida. Ser grato. Então, é sobre aquilo. Eu anseio por mais, mas sou grato pelo que tenho. Eu não sou a favor também, se sou grato, tá bom, parou. Não. Se Deus te deu a capacidade. Uma vez eu fui numa mentoria, eu sou super a favor de mentoria, faço, né? Fiz. Que a moça falou assim: eu já ganho o suficiente pra minha família, porque ele tava falando sobre você expandir pra cima, né? Eu não vejo por que expandir. E ele falou assim: o que você faz? Ela falou assim: eu dou curso pra pessoa entrar em concurso público. Eu dou mentoria pra pessoa entrar em concurso público. Aí ele falou assim: então, se um pai de família quiser ter o seu auxílio para mudar a vida da família dele, você vai negar porque a sua família já tá boa. Você tem a capacidade de impactar gerações, você vai parar por quê? É verdade. Você vai parar por quê? Isso me impactou lá do ambiente. Imagina se eu não tivesse ouvido isso. Talvez parte da minha trajetória teria sido diferente. Talvez a minha ambição não tivesse aumentado, porque tem gente que confunde ambição com ganância. Totalmente diferente, né? Tem gente que não tem ambição porque eu talvez não teria se eu não tivesse ouvido uma coisa dessa, por exemplo. Por que eu preciso de mais? Só acha quem tá bom quem ainda não aprendeu o que fazer com o que vem a mais. Vai num bairro humilde e leva a cesta básica lá. Sente! Faz o teste. Faz o teste. Vai lá. Aquela pessoa que não tem alimento, vai lá e entrega pra ela. E sente o que essa pessoa vai sentir. Você vai voltar pra casa na obrigação de fazer mais, cara. Ou no mínimo parar de reclamar por outro. Isso no mínimo. No mínimo. Então, realmente, a gente exercitar a gratidão é um certo combustível pra gente continuar mais além. Isso daí é um passo importante dentro de uma trajetória cujo o nosso objetivo esteja longe ainda, né? A gratidão vai fazer a gente ter ânimo aí de um grau de felicidade maior pra gente poder aguentar chegar até lá, porque fácil não é. Mas é gratificante. Gratificante demais. Irmão, obrigado, mano. Obrigado de verdade, porque a ideia, vamos dizer, principal disso aqui é fazer com que a pessoa passe um pouquinho pro próximo nível, sabe? E você fez com certeza isso aí hoje aqui. Que legal, fico muito feliz. É aquele negócio, o conhecimento só tem valor quando é aplicado e repassado. Paga na gente e a gente não aplicar, paga na gente, não tem valor nenhum. É isso, irmão. Obrigado de verdade. Vou perguntar mais duas coisinhas. Você falou bastante de livro, indica um livro aí pra galera.
Quem pensa enriquece, Napoleão Hill. Mesmo que o nome pareça sobre dinheiro, não é. Não é só, vai falar bastante, né? Mas a aplicabilidade do que ele passa lá serve para qualquer área da vida. É um livro maior, mais extenso, mas é um livro que vale muito a pena ser dedicado, né? Eu particularmente sou muito a favor da leitura. Se tivesse um hábito que eu pudesse indicar para a pessoa começar a mudar, eu indicaria a leitura. Sabe por quê? Eu fiz uma mentoria com um mentor que chamou Wendel Carvalho, né? Fiz investimento de R$50 mil para ser acompanhado pelo Wendel Carvalho. Eu descobri, pra mim, que olha a noiva, tem mais tempo aí? Ó, vamos lá. Quando eu fui fechar essa mentoria, eu não queria fechar, tá? Minha noiva tava junto. Sabe o que ela fez? A gente parcelou, não tinha dinheiro, a gente parcelou. Ela pegou e falou assim, eu vou fazer no meu nome pra você honrar. Ela fechou no nome dela a mentoria pra mim e falou assim, eu vou te ajudar com R$1.000, ficou acho que 3.800 a parcela, eu vou te ajudar acho que com R$1.000, foi algo assim, e você tem que dar 2.800 pra pagar. Você tem 30 dias pra fazer 2.800 a mais. Se vira, bro. Foi assim. Um ano fazendo isso. E pagou tranquilo, né? E aí pensa comigo. Aí as pessoas vão falar assim, mas é todo mundo que consegue fazer isso, verdade. Mas aí eu fui ver uma mentoria do JJ. 200 pau pra fazer a mentoria com o cara. O JJ aprendeu, sabe com quem? Algumas das coisas, óbvio, ele tem um conhecimento absurdo. Ele aprendeu, sabe com quem? Um dos mentores dele? Napoleão Hill. Leitura, livro, é você ter acesso ao que o cara tem pra falar. Que outros caras que cobram 200 mil, 300 mil, consultaram pra poder ter aquele conhecimento e você pode ter por R$60, R$50, cara. É muito barato. Até pra gente poder dizer se é barato ou caro, a gente precisa linkar duas coisas que geralmente as pessoas não fazem essa relação, que é preço versus valor. O preço é muito baixo em relação ao valor que entrega. Então, um hábito, leitura. Livros. É fácil acesso, a pessoa consegue colocar ali, principalmente no período noturno, para sair da tela. É um outro hábito que hoje, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, ranking número 1, vocês sabiam disso? Top 1. Top 1 nível de ansiedade. E telas contribuem muito para isso. Vem prejudicando muito o sono das pessoas, porque ela causa uma modulação hormonal, prejudicando o nível de melatonina. Às vezes é algo muito excitatório. A pessoa está trabalhando muito ali, sofre um estresse, aumenta o nível de cortisol próximo do horário de dormir, enfim. Atrapalha o sono da pessoa e isso contribui para um declínio, talvez, aí psicológico, que traz algumas consequências. Então, um hábito poderoso que eu faria e gosto muito é tirar a tela à noite e adicionar um livro. Cara, isso é um hábito que mudou. A minha vida começou mudando depois dos acontecimentos. Foi o primeiro livro que eu li por inteiro. Também não era da leitura, né? Foi... Isso pra galera que conversa bastante comigo. Você não precisa gostar. Você precisa fazer. Você precisa gostar do valor que aquilo vai te dar. Exato. Exatamente. Quando você aprende isso, muda o jogo. Porque, por exemplo, eu tenho isso pra mim que eu gosto de falar pra galera pra entender também o meu lado, às vezes, da dificuldade. Eu de verdade, eu sofro pra ler um livro. Tipo assim, parar o tempo. Eu sou agoniado no sentido de eu imaginar tudo que eu poderia estar fazendo. Exato. Só que ali eu falo, não, esse é meu tempo precioso e eu vou ler. E aí eu tiro esse tempo de leitura, eu afasto o celular, afasto tudo pra mim realmente ler. Então não precisa gostar, não vai nessa linha. De início não vai nessa linha. Não vai. Você precisa gostar do resultado que vai te trazer, né? Mas, inclusive, as telas têm dificultado isso. Porque existe os picos de dopamina, né? Que é a busca pelo aquele prazer, né? E quando a gente avalia picos dopaminérgicos de, por exemplo, rede social, de tela, existem dois picos de dopamina, fásica e tônica. Uma, ela é um pico maior e a outra ela é mais constante. Que uma está envolvida mais a dopamina fásica, liberada na via mesolímbica, ela está mais ligada a quando você inicia. A da via mesocortical, que é a dopamina tônica, ela está ligada mais com a constância. Quando a gente pega atividades, por exemplo, como tela, celular, né, computador, atividades que geram muito prazer, dá um pico enorme. É meio que você se acostumasse com aquele pico enorme.
Quando você começa uma leitura que não traz a mesma intensidade de pico, você vai falar, pô, tá faltando algo. Isso aqui não tá me preenchendo. Começa, tipo, dar uma agonia. Não dá. Tá faltando esse pico. Só que a gente precisa voltar aos níveis basais, voltar ao normal. Senão a gente começa a ter dificuldade de tudo aquilo que tem constância. Pensa assim, ó. Isso aqui gera pico. Tum, tum. Se você treina muito essa via que dá pico, você começa, entre aspas, destreinar a linha da constância. Então você começa a usar muita via. Você começa a usar muita dopamina fásica. Você começa a destreinar a tônica, que é a que mantém constante. Então a gente precisa regredir para evoluir. Então a gente precisa sair das telas para conseguir ler. Porque tem gente que quer adicionar leitura, mas tá ali no pico dopaminérgico. Tela. E ela pega e fala, eu não consigo. Não é para mim isso. Não é que não é para você. Hábitos angulares. Se você tirar esse hábito, talvez facilite esse. Então é sobre criar estratégias para conseguir começar a ter. Conseguir começar a colocar aquele hábito em prática. Então, daí a gente finalizar. Poxa, obrigado, irmão. De coração, obrigado. Se inscreve aí no canal se você ainda não se inscreveu. Curte isso. Eu vou deixar o Instagram. Legal. Vou deixar para realmente vocês seguirem ele, acompanharem ele, sem problema nenhum de falar que ele realmente é uma referência não só da área, tá? Sou de Paulínia, ele também é de Paulínia, e nossa cidade tem muita gente boa. E graças a Deus eu tenho conhecimento perto, né? De a gente poder trocar ideia. Obrigado. Tamo junto, irmão. Que Deus abençoe. Parabéns por esse projeto. Cara, vai vir diversos obstáculos. Não para, porque é lindo o que você tá fazendo. Assim, não guardar pra você, poder ser fonte. Eu falei isso pra Paola recentemente, né? Eu falei assim, que Deus nos abençoe, mas também nos façam rios de bênçãos para outras vidas. Então, continue transbordando isso na vida das pessoas. Existe um preço, você já sabe, e esteja ciente. Aumentando o nível disso, do impacto, vai aumentar o preço a ser pago também. Mas paga. Paga porque é uma entrada que você sabe pra onde que é. Que vale a pena. É isso. Tamo junto? É isso. Um abraço, meu irmão. Ser valente. Ser valente.